A 156 coloca o seguinte pra gente. 7 países americanos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai. E 7 países europeus, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e Suíça, decidem criar uma comissão com representantes de 8 desses países, objetivando criar políticas de incentivo e regulação do turismo entre eles. Veja, eu tenho quantos países americanos? 7 países americanos. E quantos países europeus existem para formar essa nossa comissão? 7 países europeus. 7 países europeus. Quantos países eu tenho ao todo? Olha, ao todo eu tenho 14 países. 7 países americanos e 7 países europeus. 7 mais 7, 14. Esses 14 países querem formar uma comissão. Essa comissão tem que ter representantes de 8 desses países. Então, a comissão vai ter 8 representantes. Dando continuidade. Na hipótese de criação da comissão, serão escolhidos aleatoriamente 4 representantes de países das Américas e 4 representantes de países europeus. Então, olha, no momento que eu for formar essa nossa comissão, eu vou escolher um total de 4 países americanos, ou 4 representantes de países americanos, e um total de 4 representantes de países europeus. A questão ainda coloca pra gente que não pode estar na comissão 2 representantes de um mesmo país. Então é como se fosse o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, 7 países americanos, e desses 7 países americanos eu vou escolher 4 países americanos para formar a comissão. Porque cada comissão só vai ter um representante de cada país. Não tem como eu pegar, por exemplo, 2 representantes do Brasil e colocar para formar a comissão. Então, se eu coloquei um representante do Brasil, eu não posso colocar outro representante do Brasil. Tem que ser um outro representante dos Estados Unidos, um outro representante do México, de algum outro país das Américas. E o mesmo vale aqui para os países europeus. É como se eu estivesse querendo escolher os países, apesar dele colocar o termo representante. A questão, então, pergunta: qual é a probabilidade de o Brasil e a França pertencerem a essa comissão? Bom, o que seria aqui a probabilidade? Como sempre, probabilidade é número de casos favoráveis dividido pelo total de casos. Isso é probabilidade. É o número de chances daquilo que você quer acontecer dividido pelo total de possibilidades que você tem para formar essa comissão. É dessa maneira que a gente vai calcular essa nossa probabilidade. Só que, para isso, vamos resolver a nossa questão por etapas. Vamos primeiramente determinar o seguinte: qual que é o total de comissões, o total de números diferentes de comissões que eu consigo formar? Cara, o total de comissões diferentes que eu consigo formar é uma combinação de 7 elementos agrupados 4 a 4 multiplicado por uma outra combinação de 7 elementos agrupados 4 a 4. Por quê, Vini? Presta bastante atenção. Eu tenho 7 países americanos, beleza? Desses 7 países americanos, eu vou escolher 4 deles para poder colocar aqui na minha comissão. Agora imagina, eu posso colocar Brasil, Estados Unidos, México e Canadá. Né? Brasil, Estados Unidos, México, Canadá. Eu posso colocar Brasil, Estados Unidos, Chile e México. É outra possibilidade. Né? Eu posso fazer aqui a escolha desses 7 países, sempre pegando, a partir desses 7 países, 4 países de escolha. E detalhe, quando eu pego esse total de 7 países e escolho 4 para formar a minha comissão, não importa a ordem. Eu posso colocar, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, México e Canadá. Mas eu posso colocar Estados Unidos, Brasil, Canadá e México. É a mesma coisa. Se eu só mudar a ordem dos países ali dentro, não importa, continua sendo a mesma comissão que está sendo formada. Então a ordem não importa. Se a ordem não importa, não é arranjo, não é permutação, é combinação. Até rimou. Beleza. É um total de 7 países americanos, a partir dos quais eu vou escolher 4 países. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa para os países europeus. Eu também tenho 7 países europeus, a partir dos quais eu vou escolher 4 países. A ordem não importa e segue o mesmo princípio. Pego a maneira como eu posso montar esses 4 países americanos, a partir dos 7 países disponíveis da América, e multiplico pela quantidade de maneiras que eu posso montar esses 4 países europeus a partir do total de 7 países europeus que eu tenho disponível aqui. E esse aqui vai me dar o total de comissões que eu posso formar. É uma coisa e outra, né? É a junção dos 4 países americanos e os 4 países europeus. Por isso que a gente faz aqui uma multiplicação. Não é uma coisa ou outra. Por isso que a gente faz multiplicação e não soma. Agora, desenvolvendo. Galera, como que fica a combinação de 7 elementos agrupados 4 a 4? Ó, a combinação de 7 elementos agrupados 4 a 4 é 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Desenvolvendo essa nossa combinação, eu vou ter o quê? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido
por 4 fatorial vezes 6. O que eu fiz? Eu abri parcialmente o nosso 7 fatorial, coloquei na forma de 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, e eu desenvolvi também esse 3 fatorial. 3 fatorial é 6, né? 3 vezes 2, 6. E agora o que dá para fazer? Simplifica esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, simplifica esse 6 com esse 6 aqui. Sobra o quê? Sobra 7 vezes 5, que é 35, ok? Então a combinação de 7 elementos agrupados 4 a 4 vale 35. E aí eu tenho então o total de possibilidades, que é 35 multiplicado por 35. Tudo bem? 35 vezes 35. Eu nem vou fazer essa multiplicação porque se você olhar para as alternativas, parece que todas as alternativas estão simplificadas. Então talvez dê para cortar alguma coisa aqui. Vou deixar assim, ó. 35 vezes 35 é o total de formas de formar essa comissão. Agora vamos pensar no número de casos favoráveis. Naquilo que a gente quer que aconteça, tá bom? Naquilo que a gente quer que aconteça. O que a questão perguntou? Ela perguntou em qual situação eu vou ter aqui o Brasil e a França pertencendo à comissão. Veja, o Brasil é um país americano. A França é um país europeu. Então agora, para descobrir o número de casos em que o Brasil e a França pertencem à comissão, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu já tenho que pensar o seguinte, eu não vou ter mais 7 países americanos. Agora eu vou ter quantos países americanos? 6. Eu terei um total de 6 países americanos disponíveis. Por que eu só tenho 6 países americanos disponíveis? Porque um desses países já vai estar na minha comissão. É o Brasil. O Brasil não pode ficar como uma possibilidade para eu escolher ou não. O Brasil tem que estar na comissão. Eu quero o número de casos favoráveis. Eu quero o número de casos em que o Brasil e a França estão na comissão. Então, se o Brasil tem que estar na comissão, eu não posso ter a opção de escolher se eu vou colocar o Brasil ou não. Ele vai estar. Então, dos 7 países, tira um deles. O Brasil. Ele já está na comissão. Acabou. E desses 6 países americanos, quantos que eu vou escolher? Eu vou escolher um total de 3. Por quê? Porque, olha, dos países americanos, um deles eu já escolhi. É o Brasil. Ponto final. O Brasil não entra aqui no nosso cálculo. Ele já está escolhido. Então, eu tiro um país como potencial escolha, porque eu já coloquei ele dentro da comissão, e eu tiro uma das vagas disponíveis, porque das 4 vagas, uma já está ocupada, uma já é do Brasil. Então agora eu não tenho mais 4 vagas para colocar os países americanos, eu tenho 3 vagas. E nos países europeus é a mesma coisa. Eu não vou ter mais 7 países europeus, eu vou ter 6 países europeus. E da mesma maneira, eu não vou ter mais 4 vagas para os países europeus, eu vou ter 3 vagas para os países europeus. Ou seja, houve uma mudança aqui significativa também. Porque a França já não é uma potencial escolha. A França é certamente um país que vai estar na comissão. Então eu não tenho 7 países disponíveis, eu tenho 6 países. E das 4 vagas, uma já é da França. Então não deixa 4 vagas como opções. Eu coloco 3 vagas como opção. E aí o que vai acontecer? O número de casos favoráveis vai ser a combinação de 6 elementos agrupados 3 a 3 vezes a combinação de 6 elementos agrupados 3 a 3. Pronto, é o mesmo esquema. Só que agora eu mudei a quantidade de países disponíveis e a quantidade de vagas que eu quero preencher. Mas o raciocínio de a ordem não importar e assim por diante continua sendo o mesmo. Agora é só desenvolver aqui essa nossa multiplicação. Quanto que vale a combinação de 6 agrupados 3 a 3? Ó, a combinação de 6 agrupado 3 a 3 é 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial já de cabeça. Desenvolvendo isso daqui, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 6. Abri parcialmente o nosso 6 fatorial. Então ficou 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E no lugar de deixar esse 3 fatorial aqui, eu já abri ele também. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, é 6, como eu coloquei aqui direto. Agora simplificando. 6 simplifica com 6. 3 fatorial simplifica com 3 fatorial. E aí, eu sei que 5 vezes 4 é 20. Por isso que a combinação de 6 agrupados 3 a 3 vale 20. Logo, qual que é o número total de casos favoráveis? 20 vezes 20, porque cada combinação de 6 agrupados 3 a 3 vale 20. Então, 20 vezes 20. 20 vezes 20. Ok, beleza. Agora, vamos lá. Pegando a nossa equação de probabilidade. Vou colocá-la aqui acima. Desenvolvendo a equação de probabilidade. Número de casos favoráveis. 20 vezes 20. Dividido pelo total de casos, total de comissões. 35 vezes 35. Tudo bem? Essa é a nossa probabilidade. Dá para melhorar? Dá. Galera, 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Beleza? Então, ó, 4 vezes 5 vezes 4 vezes 5. Isso é a mesma coisa que 20. E 35 é a mesma coisa que 7 vezes 5, né? 7 vezes 5 vezes 7 vezes 5. Por que eu tô colocando assim? Porque dá para simplificar. 5 simplifica com 5, 5 simplifica com 5. E aí sobra o quê? Sobra 4 vezes 4 dividido
por 7 vezes 7. Melhorando isso daqui, 4 vezes 4 é 16. 7 vezes 7 é 49. Então, a probabilidade que ele está pedindo para a gente vale 16 sobre 49. Essa é a probabilidade. Gabarito da nossa questão, letra D. Questãozinha muito legal de análise combinatória e probabilidade. 16 sobre 49 aqui nesse caso. Tudo bem? Normalmente, é o tipo de questão mais complexa de todas que nós temos na prova do Enem. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.